Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje é motivo de grande alegria para todos nós da equipe do programa Saúde em Dia. Completamos 10 anos de programa, 10 anos no ar, levando informação com seriedade a respeito da saúde para os nossos telespectadores, inclusive tirando dúvida dos nossos telespectadores, que é o intuito do programa. E lógico que nosso convidado hoje é o Dr. Ricardo Layer, meu grande amigo mastologista, para poder abrir o Outubro Rosa e poder esclarecer um pouquinho a respeito do Outubro Rosa. E o Ricardo está conosco também no programa há 10 anos, desde o primeiro programa, né, Ricardo? Bem-vindo ao programa. Obrigado, Luciano. Olá, Luciano. Olá a todos os telespectadores do programa Saúde em Dia. Então eu fico muito honrado, né, e grato a você, a sua pessoa, por poder participar da história do programa, né? Prazer é nosso. E ao longo desses 10 anos, né, poder vir aqui, né, sob seu convite, né, e agradecê-lo de poder vir contribuir com alguma informação aqui para todos os telespectadores do programa. Doutor Ricardo, falando em Outubro Rosa, nesses anos todos da campanha Outubro Rosa, como que você vê hoje essa campanha 2018? O que está muito claro, que a gente percebe em toda a mídia, né, em todos os meios de comunicação, é um crescimento muito significativo nas pessoas envolvidas, né, na prevenção, no tratamento, no suporte, principalmente em relação aos pacientes que têm câncer de mama. Então aqui em Poços mesmo, para exemplificar, nós temos duas instituições somente ligadas à questão do câncer de mama. Uma delas já se transformou em uma ONG, né, além, claro, da AVOC, que certo, é do câncer em geral, né, que dá apoio aos pacientes oncológicos. Mas para a mama especificamente, nós temos duas instituições que dão apoio aos pacientes especificamente de câncer de mama. Isso é ótimo para a cidade, mas também no âmbito nacional, né, a gente vê na mídia nacional uma massificação das informações, da tentativa de passar isso para a população. Então, na sua opinião, desde quando começou a campanha Outubro Rosa, todos os anos vem aumentando, então, e mais conscientização dos pacientes, é isso? Mais. E a gente percebe também em consultório, em sistema público, em todos os locais que nós trabalhamos, a gente percebe que a população está mais esclarecida, que a população tem uma noção melhor, né, da doença, da prevenção, dos hábitos de vida que diminuem o risco. Então isso é muito importante. E também uma outra coisa que é importante, Luciano, que é a questão de nós médicos, né, não podermos falar, você conhece fulana, você conhece Beltrana, ela teve, curou, tá bem, você vê ela aí pra rua. Exatamente. Nós como médicos não podemos falar isso, é antiético. Exatamente. Né? Então o próprio paciente que passou pela doença, que passou por esse momento difícil, é muito importante, nós precisamos deles. Esse Exatamente. paciente, ele ajuda a divulgar muito, a campanha. Ele ajuda a fortalecer que o índice de cura é alto, que a pessoa tem que ter força para vencer esse momento difícil. Esse é o principal força, né, para quem está passando a doença poder superar. Ô Ricardo, com esta campanha do Outubro Rosa, você acha, na tua opinião, que mais precocemente está sendo feito o diagnóstico do câncer de mama? De uma maneira geral, sim. Como eu trabalho também no sistema público, a gente percebe que no sistema público também tem aumentado o índice de diagnóstico precoce. Né? E o próprio número do Brasil, de uma maneira geral, é um número que ele não é tão discrepante do número norte-americano, que é não nossa grande referência, mas a referência mundial. Nos Estados Unidos é onde se tem os maiores índices de cura de câncer de mama. Puxa, né? Nos Estados Unidos, tem um panorama geral aí, se a gente pegar o índice da doença e a mortalidade pela doença, está girando em torno de 15% só das pessoas que estão tendo a doença estão falecendo da doença. Que um tempo atrás esse índice era muito maior, mais alto, né? Né? Então, nos Estados Unidos, esse ano de 2018, 266 mil casos de câncer de mama, só para 2018. E cerca de 40 mil mulheres vão morrer da doença. Então, se você dividir 40 mil por 266 mil, vai dar 15%. E no Brasil, esse número não está tão distante. Que bom. Tá? No Brasil, que melhore cada vez mais, né, Ricardo? Melhor. Então, no Brasil, para dar números mais exatos, a expectativa de 2018 é quase 60 mil casos, em torno de 14 mil mortes. Então, vai dar cerca de 25%. 25%. Na se Europa, Deus quiser, pode melhorar muito mais, né, Ricardo? Na Europa, esse índice gira em torno de 20% a 25%. Ou seja, a gente nota uma nítida melhora
também aqui no âmbito nacional, no Brasil, né, de diagnósticos mais precoces. Você citou agora a rede pública. A rede pública tem colaborado com o Outubro Rosa? Tem, a rede pública faz o seu trabalho, né? Poços de Caldas é uma cidade privilegiada nesse sentido por ter uma entidade aqui que é o Unacom, né? Que é um setor, né, do Ministério da Saúde para tratar a alta complexidade, especificamente no caso o câncer. Então o Unacom faz um trabalho ativo nesse sentido, de buscar, de conscientizar. Então, por exemplo, nesse mês do Outubro Rosa, o Unacom faz uma série de atividades no sentido de conscientizar. Então, realmente, Poços de Caldas é mais um privilégio, além de tantos que nós temos, eu sou Poços Caldense, eu também, você né? também, né? Além de tantos privilégios que nós temos de morar numa cidade tão linda assim, agora ainda temos, agora não, durante já alguns anos, temos o privilégio também de ter um serviço de ponta, né, que é o Unacom aqui. Que coisa boa. Ricardo, na sua opinião, o que está faltando, né, de um modo geral, para uma maior conscientização a respeito do câncer de mama? Infelizmente, Luciano, existiu um ano que eu fiz o levantamento do sistema privado também. Então eu peguei um sistema de saúde privado, né, saúde suplementar, e levantei o índice de quantos por cento das mulheres que estavam na idade indicada para fazer a mamografia estavam fazendo. Infelizmente, esse índice deu menos de 50%. Infelizmente, então, no né, sistema cara? privado. Então, menos de 50% das mulheres que deveriam estar fazendo mamografia estavam fazendo. E isso é de tanta importância que a própria ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que regula o sistema suplementar de saúde, um dos itens que ela pontua é justamente o rastreamento do câncer de mama. Quer dizer, sistema privado, e o pessoal não comparecer para fazer, puxa, o pessoal tem que abrir o olho, fazer de prevenção, não custa nada. Mamografia, o pessoal tem uma ideia errada que dói demais. Realmente, até um tempo atrás, poderia até ser um exame mais dolorido, mas eu acho que, mesmo que hoje em dia doer um pouquinho esse exame, mas vale a pena para salvar uma vida. É um exame muito rápido, é um exame muito fugaz, né? A radiação que tem nele é desprezível, né? Não causa qualquer mal à saúde. Então, realmente, a gente não consegue ver muita justificativa para não fazê-lo, né? Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando a respeito de Outubro Rosa com o nosso convidado médico mastologista, Dr. Ricardo Layer. Inclusive, eu quero agradecer também, Ricardo, o nosso cinegrafista, editor Jean Carlos, né, que está conosco também nesses 10 anos de programa. Ricardo, quais são as possíveis causas do câncer de mama? O câncer de mama ele tem causas que você não consegue mudar e causas que você consegue mudar. Então as causas que você não consegue mudar são quais? Ser mulher, o aumento da incidência ao longo da idade, ou seja, quanto mais alta a idade, maior o risco. Causas hereditárias, você tem um histórico na família que tem a doença, você não consegue mudar esse histórico. Causas genéticas, né, que você não tem como mudar. Não tem como fugir da genética. Não tem como né? fugir. E você tem causas que são mutáveis, né, que você consegue mudar, que são os hábitos de vida. Que são não ter filhos, se ter depois dos 30, não amamentar, o excesso de peso, né? Nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade. Com certeza. Uma epidemia de obesidade. E a obesidade, recentemente saiu um paper aí na literatura, eu até olhei por curiosidade, a obesidade aumenta 9 ou 13 tipos de cânceres, né? O fato de estar obeso. Olha só. E o de mama é um deles. Quer dizer, mama ainda é uma doença a mais do obeso, né? Entre outras muitas, né? É uma doença a mais. A obesidade aumenta o risco do câncer de mama. Como também o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo. Então são várias causas mutáveis, né? E até eu cheguei a mencionar esse estudo aqui no ano passado, um estudo importante. Acredita-se que se você agir na prevenção primária, né? Porque a prevenção primária é agir justamente na incidência, né? Diminuir a incidência no hábito de vida. Acredita-se que você pode diminuir a incidência do câncer de mama entre 30% a 50%, ou seja, você pode jogar a incidência pela metade, né? Se você investir no hábito de vida, né? E a prevenção secundária, no caso, é o diagnóstico precoce, que seria
a mamografia. Então, o hábito de vida, ele piorou muito, né, ao longo dos anos. E esse é o motivo pelo qual, antigamente, a gente quase não via pacientes com câncer, né? E hoje a gente vê, assim, é vizinho, é um parente. Ô, Ricardo, eu acho assim que é um número muito grande. Na minha clínica, numa semana, eu atendi 3 casos com câncer de mama. Eu acho que é muito para uma semana para um ginecologista. A incidência, entendeu? Infelizmente, ela aumentou muito. E também uma outra coisa que aconteceu foi pacientes de idade precoce, conforme nós estávamos conversando aqui antes, principalmente dos 30 aos 40 anos. Acredita-se, por exemplo, que nos Estados Unidos, essa faixa etária com menos de 40 anos já seja responsável por mais de 11 mil casos por ano de câncer de mama. Então você pensa, uma mulher que tem menos de 40 anos, está no auge da sua vida. Exatamente. Algumas delas, de acordo com a nossa realidade hoje, nem tiveram filhos ainda. E ter uma doença como essa, né, um câncer de mama antes dos 40 anos, mais de 11 mil mulheres, já se tem essa estatística nos Estados Unidos. É muita gente. É muita gente, né, Ricardo? É muita gente tendo essa doença. Ô, Ricardo, fala um pouquinho dos sintomas do câncer de mama para os nossos telespectadores ficar um pouco mais atenta também. Isso, antes de falar do sintoma, eu já queria levantar a primeira questão, que é qual, né? O ideal é que ele seja diagnosticado antes de dar sintoma. Exatamente. Né? Que seria através do rastreamento mamográfico. Mas, quando ele dá sintoma, a primeira coisa que é importante é que, infelizmente, o câncer de mama, em 98, 99% das vezes, ele não dói. Ou seja, ele não cursa com dor. Então, isso faz com que ele seja muito traiçoeiro. Então, os sintomas principais são palpar um nódulo, né, vulgarmente conhecido por caroço. Então, palpar um caroço na mama. Ao levantar o braço para fazer o autoexame, perceber uma retração da pele, um inchaço da pele ou uma ferida no mamilo, saída de secreção pelo mamilo. Tá? É importante que fique claro que esses sintomas não são sintomas que, se você tiver, você vai ter câncer. Não é câncer, mas são sintomas que você deve procurar, né? Exatamente. Você deve procurar ou mastologista para estabelecer exatamente qual aquela lesão que você tem. Ô, Ricardo, o autoexame das mamas nós sabemos que é importantíssimo. Quando que a paciente deve fazer esse exame? Na época certa? A recomendação já é iniciar a partir dos 20 anos. E o objetivo principal do autoexame é autoconhecimento. Porque o autoexame, ele tem uma crítica sobre ele que é também o falso positivo. Porque é difícil examinar a mama. Mesmo para gente que faz isso diariamente, várias vezes ao dia, o exame clínico da mama ele não é fácil. Então, o autoexame seria nesse sentido, da pessoa se conhecer. Ou seja, se ela apresentar algum sintoma, alguma alteração, ela vai ter mais facilidade de perceber do que aquela pessoa que não tem o hábito de fazer o autoexame. O autoexame deve ser feito 7 a 10 dias depois da menstruação. Porque no período pré-menstrual a mama tende a ficar um pouco mais inchada, um pouco mais fúrida. E aí a paciente já vai ficar mais assustada, achando que está cheio de caroço, né, Ricardo? O falso positivo ele é mais alto no período pré-menstrual. Quando se deve fazer a mamografia? A mamografia, existe uma variação de indicação nos países, né? Então, a gente tende a seguir aqui no sistema privado a recomendação norte-americana, que é a partir dos 40 anos fazer a mamografia anualmente. Até qual idade? Não existe um teto, né? A recomendação seria se a pessoa tem uma expectativa de vida de pelo menos mais 10 anos. Então, se a pessoa tem uma boa condição clínica, está bem. Se ela tem 80 anos, mas está bem clinicamente, 85, a recomendação é fazer a mamografia. Puxa, isso é importante, né? Eu já ouvi de paciente minha, né, que, doutor, me falaram que depois dos 60 não precisa mais mamografia. Falei, olha, pelo que eu saiba, né, a partir daí é que é importante fazer. A cada ano que passa vai piorando, né? A incidência vai aumentando cada vez mais. Vai aumentando a incidência. Então tem umas coisas que às vezes a gente escuta que não dá muito certo, né, Ricardo? Não faz muito sentido, né? Tem cura o câncer de mama, Ricardo? Tem, conforme eu estava explicando ali a estatística americana, europeia, brasileira. Então, assim, falar em cura é um pouco complicado no sentido da palavra, né? Por quê? Porque segundo a Organização Mundial de Saúde, cura é o quê? Quando a chance de você falecer daquela patologia é a mesma da população geral. Então é um conceito, né? É mais complicado. Então, o que a gente costuma passar para todas as pessoas, em especial os telespectadores do programa, é qual? Nos Estados Unidos hoje, se você tiver um câncer de mama, em média, somente 15% das mulheres que estão tendo a doença
estão morrendo dela. No Brasil, em torno de 25%. É claro, Luciano, que esse cálculo que eu estou te passando para os telespectadores, é um cálculo aproximado. É baseado na incidência. Por quê? Porque essa incidência já vem há muitos anos estável. Então, se a incidência da doença está estável e a mortalidade também está diminuindo, na verdade, ao longo dos anos, se você dividir a mortalidade pela incidência, você vai ter aproximadamente quantos por cento das pessoas estão morrendo em decorrência da doença. Ô Ricardo, eu gostaria que você comentasse quais as novidades em relação aos tratamentos do câncer de mama. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o médico mastologista Dr. Ricardo Layer. Ricardo, então antes dos comerciais, eu perguntei para você quais as novidades em relação aos tratamentos do câncer de mama. Então, assim, esse ano, Luciano, eu vou falar uma coisa assim, interessante, um pouquinho diferente, que na verdade saiu um artigo, um clinical trial muito importante, que estava todo mundo esperando, que ele se chamava Taylor. Né? É um kit genético que você faz, é um kit da genética do tumor. Então são 21 genes que chamam Oncotype DX, que é o nome do teste. E esse trabalho mostrou o quê? Que para tumores de mama em fase mais inicial, cerca de 60% desses tumores são o que a gente fala que é um score de recorrência intermediário. Que esse teste ele dá o baixo score de recorrência, intermediário e alto. Certo. Então, o que o trabalho consistiu? Com mais de 8 anos de acompanhamento, ele nesse grupo que corresponde a 60%, um braço do grupo recebeu a quimioterapia e o outro braço não. E mostrou-se o quê? Que a quimioterapia não traz benefício para esse grupo. Porque, na verdade, assim, o índice de cura, graças a Deus, está muito alto. Graças a Deus. Infelizmente, o tratamento não é isento de riscos. Sim. Então, até é interessante o nome. Eu, sinceramente, vou falar a verdade, eu acredito que o motivo da pesquisa ter se chamado Taylor, eu acho que foi isso. Porque quando você vai comprar uma roupa, né, em inglês, se você manda fazer a roupa, ela é tailor-made. Né? Se você já compra a roupa pronta, ela é ready-made. Então eu acredito que o nome é tailor-made, ou seja, sobre encomenda. Ter vindo daí, eu vou tratar, né, sob encomenda. Esse foi o nome da pesquisa. Não li em lugar algum falando que o nome da pesquisa fosse por causa disso. Mas eu imagino que deva ser o motivo. Né? É sugestivo, né? Então, assim, agredir quem precisa. Porque a quimioterapia ela tem uma série de efeitos colaterais. Não só a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo. Então, esse trabalho ele foi muito importante no sentido de não agredir quem não precisa. Então, por isso que assim, foi um avanço muito grande aí no tratamento do câncer de mama, essa pesquisa. Ô Ricardo, na sua opinião, o que você acha da reconstrução da mama imediata pós-mastectomia? Ela é fundamental, na verdade. Depois de alguns anos de experiência, né, Luciano? Eu já não dou muito mais opção para a pessoa não reconstruir. Né? Na verdade, eu já não coloco muito como opção. Claro que a gente explica o procedimento, os tipos de reconstrução que existem, né? Mas vários estudos avaliando. Você tem um questionário, ele é usado no mundo inteiro, um deles é o FACT-B, mas você tem outros questionários que avaliam o quê? Qualidade de vida. E a qualidade de vida de quem reconstrói é significativamente melhor, né, do que a pessoa que faz a mastectomia sem reconstrução. Principalmente no que diz respeito à questão sexual e o sentido da imagem da pessoa, né? A sua autoavaliação da sua imagem. Então, assim, é um procedimento que ele vai denotar aí de 2 a 3 horas a mais, né, em relação a só fazer a mastectomia. Um resultado muito bom, né? Mas com um resultado que a gente costuma dizer, você vai colher o benefício disso aí para o resto da sua vida. Que antigamente a gente explicava os riscos, explicava o tempo cirúrgico a mais, e como o bom latino-americano, que pensa a curto prazo, então certo. A gente tinha muitas mulheres que optavam por não reconstruir. Não reconstruir, né? Então hoje a gente já fala num sentido de evitar a negativa da reconstrução. Ô Ricardo, fala sobre algumas recomendações
para aquelas mulheres que já fizeram a mastectomia, tipo exercício com os braços, alguma coisa que deve ser feito após a cirurgia? Excelente pergunta, Luciano. O que tem acontecido? O primeiro grande avanço que já tem sido feito há quase 20 anos foi o linfonodo sentinela. Então, ao invés de você tirar todos os gânglios debaixo do braço, até 2 gânglios comprometidos, você não precisa fazer aquela limpeza da axila, que aumentava significativamente o risco de linfedema, do braço inchar, que é uma patologia crônica, limitante, né? E assim, em alguns casos chega a desfigurar a paciente. Então, o que mudou? Quando você faz a abordagem da axila, não existe mais aquela recomendação assim, de consenso da pessoa não poder mais trabalhar, não poder mais pegar a veia naquele braço, Sim. não poder mais medir a pressão. Os estudos têm mostrado que a questão do inchaço do braço é anatômica. Certo. Ela não é porque a pessoa fez atividade com aquele braço. Então, isso aí faz com que a pessoa que teve a doença e fez a cirurgia, ela possa voltar para a vida normal. Para a vida normal, sem problema. O que é muito importante, porque a pessoa que não volta para a vida normal, isso faz com que o tempo todo ela fica lembrando que ela teve a doença. Ô Ricardo, o que você diz a respeito dos exames, né, que são feitos para provável câncer de mama no futuro, como já teve estrela de cinema que já fez mastectomia preventiva? O que você fala disso? As indicações estão cada vez mais amplas, né, para fazer o teste genético. O que esbarra ainda um pouco no nosso país é o custo. Mas hoje, por exemplo, já se tiver dentro das diretrizes da Agência Nacional de Saúde, o convênio já cobre o exame. Puxa, uma ótima notícia, né? O convênio cobre o exame se tiver dentro das diretrizes. Mas só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, somente 20% das pessoas que têm indicação de fazer fazem o exame. Claro, é multifatorial isso. É o oncologista que não encaminha para o geneticista ou não pede, a paciente que não quer fazer. E realmente essa questão genética, né, a gente poderia fazer um programa só dela. A questão genética é uma parte que eu tenho um gosto muito grande por ela, né? Gosto muito dessa parte genética. E, por exemplo, só para você ter uma ideia, se você faz o exame genético, de 15 a 30% das vezes você vai ter um resultado que chama VUS, Variance of Uncertain Significance, que é o quê? Existe uma mutação, mas você não sabe o significado daquela mutação. Então não é como a atriz de cinema lá fez, e o dela, infelizmente, deu qual? Uma mutação conhecida, em que o risco dela desenvolver o câncer de mama era de 50% a 80%. Que é muito grande. É muito alta. Né? Então isso é que até a motivou a fazer a cirurgia profilática. Mas se você vai fazer um exame sabendo que você tem 15 a 30% de chance de ter uma alteração, mas que você não sabe o significado dela, e até tem bancos de dados já, nos Estados Unidos e na Europa, tem banco de dados que quando você fizer o exame e der esse tipo de alteração, você manda a alteração para o banco de dados. Para quê? Para ir seguindo essas pacientes, né? Para ver, juntando todos os dados, para ver qual é o real impacto dessa alteração. O que vai ser feito com essa paciente. Exatamente. Né? E depois desse exame, vamos supor que deu positivo. Então você é a favor da retirada das mamas? Uma coisa que tem que ser muito bem explicada é o fator idade. Né? Quanto mais... Tem alguns critérios, então, para que seja feita a cirurgia? Tem trabalhos mostrando que a cirurgia profilática feita abaixo dos 40 anos, ela tem mais benefício. Acima dos 40 anos, o benefício começa a cair. Por quê? Porque se existe a mutação, é mais provável que a mutação cause a doença numa idade mais precoce. Com certeza. Então, acima dos 40 anos, além da mutação ter menos chance de causar a doença, esse nome a gente chama em genética de penetrância, né, que é a chance daquela alteração genética causar a doença. A pessoa já chega na idade que vai fazer mamografia todo ano e a mamografia daquela pessoa vai ficando mais fácil de ser interpretada. Então, o benefício da cirurgia ela vai diminuindo. Né? Ao passo que numa idade mais precoce, o benefício é mais alto. Doutor, infelizmente chegamos ao final do programa. Conversaríamos aqui o dia todo, né? Uma pessoa que fala e a gente sabe que sabe do assunto e é gostoso a gente conversar. Mas infelizmente nosso tempo chegou ao finalzinho. Então, Ricardo, eu gostaria, antes de terminarmos, que você deixasse uma mensagem para as nossas telespectadoras, para os nossos telespectadores. Hoje eu vou deixar uma mensagem, Luciano, para as espectadoras e espectadores que ou tiveram a doença ou conhecem alguma pessoa que teve a doença. E que propaguem, né, que o índice de cura é alto, que a perspectiva ela é muito boa e que a pessoa, após ser tratada, ela volta
para sua vida normal. Conforme a gente estava conversando, nós como médicos não podemos fazer isso. Exatamente. Mas a população fazendo isso Pode nos fazer. ajuda muito e ajuda, claro, mais do que a Incentiva, gente, né? Ajuda as pessoas que estão passando por esse momento difícil. Então é isso que eu peço. Você que teve a doença ou que conhece alguém que teve, que incentive quem está passando por esse momento tão difícil. Doutor, ficaríamos o dia todo conversando, mas infelizmente chegamos ao finalzinho do programa. Quero agradecer muito você, principalmente nesses 10 anos que está conosco, né, no programa Saúde em Dia. E quero deixar uma mensagem também para os nossos telespectadores de uma frase que eu fiz também, que eu gosto muito, que a arte de viver é fazer da vida uma obra de arte. Fiquem com Deus e até a próxima semana.